Bom dia a todos. Eu queria dar as boas-vindas a todos e nós vamos agora, no âmbito desta feira virtual, falar um pouco sobre o mestrado integrado em Medicina da Universidade do Algarve. Este mestrado, como podem ver ali no título da apresentação, abriu há 11 anos atrás, portanto nós o ano passado fechámos um marco que foi os 10 anos a formar médicos no Algarve. Eu agora, a título de brincadeira, pus 10 anos mais um, porque de facto já temos mais um este ano, e queria falar um bocadinho neste curso, que é um curso desenhado com uma estrutura muito diferente das do cursos de medicina tradicionais, embora seja um curso que permita, no final do curso, formar médicos exatamente com as mesmas saídas e iguaizinhos aos médicos que são formados nos cursos mais tradicionais. Eu gostava de vos pedir, eu vou fazer a apresentação, mas gostava de vos pedir que me interrompessem caso tenham qualquer tipo de dúvida. Portanto, esta apresentação tem como objetivo esclarecer, de modo que não faz sentido se ela não for de encontro às dúvidas que houver desse lado, e portanto eu agradeço que sem qualquer problema interrompam e digam que gostava de saber mais disto ou mais daquilo. No fundo, este curso de medicina foi criado um bocadinho para enfrentar aquilo que são os desafios que estão a surgir agora neste século XX. E como vocês, aquilo que apresento aqui são uma série de aptidões que se consideram absolutamente essenciais e que foram definidos num fórum de desenvolvimento a nível mundial e que mostra aquilo que se considerava em 2015 que eram as características das pessoas que tinham mais sucesso e aquilo que em 2020 consideramos que são as características das pessoas que têm mais sucesso. Quando eu digo consideramos, não digo eu, digo a nível mundial. E eu penso que isto é uma análise importante para vocês, sobretudo na idade em questão, de perceber um bocadinho quais são as capacidades que devem tentar desenvolver para conseguir enfrentar melhor o mercado de trabalho que vem aí pela frente. Ora, eu pus a vermelho aquelas que eu queria dar especial ênfase. Tanto em 2015 como em 2020, e prevê-se que para o futuro, aquilo que seja uma das características mais importantes das pessoas é a capacidade que têm de resolver problemas. Nós vamos ser invadidos pelos computadores, obviamente. Os computadores fazem trabalhos mecânicos, enfim, programados pelo homem, e o homem vai ser chamado essencialmente a resolver problemas. E, portanto, é essa uma das características que nós mais temos que desenvolver. A outra, que como vocês veem em 2015 ocupava o quarto lugar e agora foi subido já para o segundo lugar em 2020, é a capacidade, o pensamento crítico, a capacidade de analisar uma situação e de fazer uma crítica construtiva, obviamente. Aliás, aquilo que se pretende é termos pessoas com críticas construtivas e com imediatamente capacidade, com propostas de resolução do problema que foi identificado. Portanto, não se pretende terem pessoas daquelas que estão a criticar o tempo inteiro, mas depois também não propõem nada, porque essas não servem para absolutamente nada, mas sim o criticar e propor uma solução. Depois, outra aptidão que subiu brutalmente de 2015 para 2020 é a criatividade, porque é de facto aquilo que nos vai separar dos computadores que vêm aí a competir no mercado connosco. Portanto, a criatividade considera-se hoje em dia muitíssimo importante e é uma das coisas que os empregadores mais tentam perceber se existe da parte da pessoa que está a tentar obter um determinado lugar. Capacidade de trabalho em grupo é indispensável e surge em 2020 duas características que não havia em 2015, que são no fundo a inteligência emocional e a flexibilidade cognitiva. O que é que isto quer dizer? Ora, a inteligência emocional nós temos uma determinada inteligência intelectual, que é a nossa capacidade de fazer cálculos matemáticos, nossa capacidade de abstrato, A inteligência emocional é a capacidade que nós temos de usar essa inteligência, mas adaptada às circunstâncias em que nós estamos, e de conseguir ler aquilo que a outra pessoa do outro lado está também a apresentar, ou seja, as reações que está a ter, e portanto a emoção parece ser extraordinariamente importante em vencer ou não a vida. Portanto, aquilo que se verifica são pessoas com um QI muito alto, com um coeficiente de inteligência muito alto, muitas vezes têm de facto não têm um sucesso muito grande
porque depois têm aquilo que se chama um mau QE, que é o coeficiente emocional. Portanto, o coeficiente emocional é trabalhável e, portanto, é uma coisa que é treinável e que a pessoa tem que aprender a desenvolver. A flexibilidade cognitiva, muitíssimo importante. Como vocês sabem, o mundo hoje em dia evolui a uma velocidade muito grande e nós temos que ser capazes de nos adaptarmos a cada momento. Tendo em conta estas características, tendo em conta o facto de que a juventude de hoje em dia, vocês, portanto, têm um determinado número de forma de olhar para o mundo, estão treinados com a história dos computadores, têm acesso a uma determinada quantidade de informação, coisas muito diferentes daquelas que existiam há 20, 30 anos atrás. Abriu-se aqui no Algarve um mestrado com uma estrutura completamente diferente, um curso de medicina, com uma estrutura completamente diferente daquela que existe nos clássicos. Devo dizer-vos que não foi uma novidade aqui no Algarve, portanto, em termos nacionais, a novidade foi no Algarve. No entanto, nós não inventámos nada, isto são cursos que já existem, por exemplo, no Canadá há mais de 40 anos, estes cursos com esta estrutura e com este alinhamento, mas que de facto ainda não tinham entrado em Portugal. Ora, este mestrado, o curso de medicina, é um curso que vai, e eu apontava aqui agora, tem esta estrutura, não consigo apontar. Não tenho apontador. Portanto, como podem ver ali, temos um primeiro e um segundo ano. O primeiro e o segundo ano corresponde, no fundo, a uma licenciatura, que nós consideramos uma licenciatura básica para a entrada no curso de medicina. Portanto, uma licenciatura que seja na área das ciências, não forçosamente das ciências da saúde, mas na área das ciências, e que mas tem que ter um determinado conteúdo em matemática, em física, em química, em anatomia, depende depois dos cursos, portanto, mas está legislado o conteúdo que tem que ter, de modo a que nós consideremos que possa dar equivalência a um primeiro e segundo ano. Na generalidade são as grandes licenciaturas todas nas áreas das ciências que nós temos. Obviamente, se for uma licenciatura em engenharia, portanto são ciências normalmente na área mais virada ou para a saúde, sei lá, uma psicologia, uma biologia, uma bioquímica, enfermagem, terapia da fala, fisioterapia, psicologia, farmácia, medicina dentária, medicina veterinária, enfim, há um leque bastante grande, maior do que aqui que eu vos estou a dizer, que permite o acesso ao curso. Portanto, o aluno começa, e na vossa fase, na fase pós 12º ano, começa por escolher um curso destes, cursos normalmente de 3 anos, se for uma medicina dentária ou isso, são cursos também de 6 anos. Mas se não, um curso de 3 anos, por exemplo, ciências biomédicas, como existe aqui na universidade e como previamente tiveram a apresentação dada pela professora Leonor Cancela, é uma possibilidade de um curso de acesso, pode ser biologia marinha, pode ser, enfim, há imensos cursos que se podem, que permitem atribuir esta equivalência. Por análise do currículo desse curso, o aluno vai obter equivalência ao seu primeiro e segundo ano de medicina. E entra então no nosso curso. Quando entra no nosso curso, não entra diretamente. E entra depois de um processo de seleção. E o que é que se pretende neste processo de seleção? É identificar alunos que sejam cognitivamente bons. Quando eu digo cognitivamente bons, não têm que ser Einsteins, portanto, nem têm que ser pessoas com uma média de licenciatura de 18,5. Aquilo que se pretende, exatamente porque nós temos a consciência hoje em dia de que muitas vezes estas médias resultam, muitas vezes, de QIs muito elevados, mas com os QEs que não são muito elevados. E para a medicina é extraordinariamente importante o coeficiente emocional. E por isso o que pretendemos não é o aluno com a média topo. É, obviamente, um aluno com boa capacidade cognitiva, mas depois também um aluno com capacidades humanas bastante elevadas, porque estas sim mostram-se extraordinariamente importantes para fazer um médico de sucesso. E por isso, no processo de seleção, há uma primeira etapa
no qual se vai avaliar a capacidade cognitiva do abstrato, do numérico e do verbal, portanto são uma série de testes, uma panóplia de testes que foram adaptadas à população portuguesa e que são passadas. É um tipo de teste psicotécnico que é feito por uma empresa especializada no assunto, nem sequer é feito por nós aqui, é feito por uma empresa que é contratada para o efeito, até porque estes testes têm que ser validados e, portanto, há poucos locais onde eles existem para serem validados para a nossa população e, portanto, as pessoas passam estes testes e esses testes permitem fazer um ranking, uma seriação dos candidatos. E depois os melhores, normalmente, 110, 150, dependendo do número de vagas, os melhores vêm então à Universidade do Algarve para fazer um outro tipo de testes, que são os testes onde nós pretendemos selecionar as pessoas com boas qualidades humanas. E, portanto, aí o processo é um processo por uma metodologia internacionalmente reconhecida, que é a metodologia das multi-mini entrevistas, que a tradução em português não representa muito bem porque não são verdadeiras entrevistas, portanto as pessoas são postas perante determinadas situações e são avaliada a reação das pessoas a essas situações. E portanto para aí pretende-se ver qualidades humanas, capacidades, as tais que eu vos dizia, a capacidade de trabalhar em grupo, a capacidade de pensamento crítico, a capacidade, a flexibilidade cognitiva, são exatamente essas as características que são avaliadas. E, portanto, os alunos que passaram a parte cognitiva, portanto, mostraram ter uma boa capacidade cognitiva, a seguir são expostos a estas provas. Aí, para mim, tanto me faz se a pessoa foi a melhor na capacidade cognitiva ou a do meio, porque voltam todos à estaca zero e são selecionados consoante o seu coeficiente emotivo, consoante as suas capacidades humanas. E aqueles que tiverem a convergência das melhores notas nos dois aspectos são os que são selecionados. E entram então no curso de medicina propriamente dito, portanto entrando já no terceiro ano de medicina e vão fazer aqui na Universidade do Algarve o terceiro, quarto, quinto e sexto ano. No final do sexto ano são médicos, são formados em medicina, têm o mestrado, é integrado em medicina, tal como nas outras universidades clássicas, saem com mestrado integrado e são iguaizinhos aos outros. A partir daí têm que fazer os exames de seriação de entrada na especialidade e escolherem a especialidade conforme as notas que têm, tudo igualzinho como se tivessem saído de qualquer outra universidade. Depois, o processo de ensino dentro do curso também é extraordinariamente diferente. Também baseado, portanto, os estudos pedagógicos, não só em medicina, mas também noutras áreas, mostram que o ensino baseado naquilo que se chama aprendizagem passiva, portanto, que é a pessoa que se senta, vai ouvir uma aula, ouve uma aula durante uma hora e nunca ouviu falar no assunto e é introduzida aquele assunto, isso permite aprendizagens a muito curto prazo. Portanto, nós recebemos a informação, perdemos a grande maioria, porque ninguém consegue estar concentrado tanto tempo e, portanto, acaba por se desconcentrar e vai perdendo um bocadinho o discurso e no final retemos a curto prazo, esquecemos rapidamente. E, portanto, em contraponto àquilo que se chama aprendizagem passiva, apareceu a aprendizagem ativa, que é uma aprendizagem por problemas. Portanto, no fundo o que se faz, e aqui no curso de medicina, é fazer uma apresentação de casos clínicos, mas essa não é uma apresentação, desenvolvemos uma consulta, portanto o aluno em grupos muito pequenos, como eu vos mostrarei aqui, e eu queria só, portanto, dizer que no contexto de português este curso representa um aspecto de inovação muito grande, porque é um curso para licenciados, tal como vos falei, e tem uma seleção baseada em capacidade cognitiva e competências humanas, e que depois se baseia numa aprendizagem ativa, entre pares, com um currículo que é integrado e contextualizado. Eu estou a procurar aqui desta imagem para mostrar um pouco o que é que são o ambiente das nossas salas de aula. Portanto, não é a sala de aula clássica, não, a aprendizagem é feita em grupos de 8 alunos, com um tutor, portanto no meio daqueles alunos, um daqueles é um tutor, que as pessoas nem sequer conseguem reconhecer quais são, e no fundo o que acontece é que vai-se desenvolver um caso clínico por libertação progressiva, ou seja, primeiro dá-se um bocadinho de informação, a propósito dessa informação discute-se,
põe-se perguntas, dá-se mais informação, os alunos pedem outra informação e o tutor, que é o professor ali no meio, que não está lá propriamente para ensinar, mas para orientar a discussão, vai confrontando o aluno com aquilo que, ou fazendo o aluno perceber aquilo que vai ter que aprender se quer compreender aquele caso clínico. Portanto, obviamente, se nós tivermos uma pessoa, por exemplo, com um déficit auditivo, nós só vamos ser capazes de compreender o déficit auditivo e o que podemos fazer e como tratar, se soubermos a anatomia do ouvido, a fisiologia do ouvido, como é que nós somos capazes de ouvir, o tipo de exames que podemos fazer, o tipo de… Portanto, e no fundo as pessoas nestas sessões que são chamadas as sessões de PBL, de Problem Based Learning, ou seja, aprendizagem baseada em problemas, aquilo que elas vão ter que fazer é identificar aquilo que querem aprender. Portanto, isto começa no início da semana. Obviamente que o aluno não está tão livre quanto pensa, portanto, cada caso clínico tem exatamente objetivos determinados que já estão pré-determinados e, portanto, cabe ao tutor exatamente orientar a sessão para que o aluno, em cada sessão, defina os objetivos de aprendizagem que a gestão do curso pretende que se atinja com aquele caso clínico. E depois aquela semana toda vai ser consagrada àquele caso clínico que começa na segunda, continua na quinta e acaba na segunda-feira seguinte. E é acompanhada por estudo orientado dos alunos, por sessões de aulas ditas mais clássicas, enfim, interativas, mas sempre orientadas para resolver, pois se nós dissemos que precisamos de estudar, de compreender a anatomia do ouvido, pois o aluno vai ter que estudar e a seguir vai ter o anatomista que lhe vai mostrar, que vai discutir as dúvidas, que vai pôr questões para assegurar-se que todos os alunos compreenderam, e no fim, a anatomia, a fisiologia, etc, 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 e no final da semana, então vem o otorrino, falar sobre as patologias, ou seja, no fundo, ele quando vai falar para o grupo de alunos, portanto, e aí já fala para o grupo todo de alunos, já vai falar numa altura em que as pessoas já estudaram muito de base e, portanto, são muito mais, eu costumo brincar a dizer que estão muito mais inteligentes no assunto, obviamente estão mais conhecedoras, como já têm um determinado background, já são capazes de integrar muito melhor o que lhes está a ser dito, de pôr as questões, de clarificar aquilo que não compreenderam e é um ensino muitíssimo mais interativo. Pronto, e portanto este vai ser um pouco a base do ensino ao nível do terceiro e do quarto ano, portanto não temos aquelas cadeiras separadas da anatomia, separada da fisiologia, separada da farmacologia, separada da patologia, não, portanto é tudo em torno da temática. Se estamos na temática, por exemplo, do déficit auditivo, vai-se estudar a anatomia, obviamente também se estuda a anatomia, não é? E a fisiologia e tudo o resto, mas estuda-se a anatomia do ouvido, a fisiologia do ouvido, a embriologia do ouvido, a patologia do ouvido, as farmacologias, os exames que fazemos, o que é que dá errado, e enfim, as patologias que estão associadas. Portanto, isto é aquilo que se chama um currículo integrado e contextualizado em casos clínicos. Só esclarecer também que expliquei o que era a aprendizagem ativa. A aprendizagem entre pares é porque no fundo o que se verifica é que há não só uma aprendizagem com as aulas, com o estudo, com o tutor do PBL, mas acaba por haver como as pessoas vão partilhar a informação no contexto de grupos de 8, acaba por haver uma aprendizagem muito grande também com os pares, com o que estudou isto, com o que estudou aquilo, para além de que não se esqueçam de que em torno de uma mesa normalmente nós já temos pessoas com licenciaturas anteriores e portanto vamos ter o farmacêutico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, e eles vão poder partilhar. Isto é muitíssimo importante porque os estudos também mostram que a aprendizagem entre pares é muito, por vezes, mais efetiva do que a aprendizagem com um professor, sobretudo se esse professor nós não, enfim, está lá longe. Porquê? Porque a aprendizagem é um processo emotivo e, portanto, se nós temos um professor que está emotivamente muitíssimo afastado de nós, a aprendizagem é aparentemente de pior qualidade. Se é o nosso colega com quem tomamos um café ali, há muito mais, o cérebro está muito mais, está com a apetência muito maior para tomar a atenção àquilo que lhe vai ser dito.
Obviamente tudo isto é que, por exemplo, a prática é fundamental, não serve só, a medicina é muito mais do que a teoria da medicina, portanto é preciso também aprender a fazer um exame físico, aprender a colher uma história clínica, aprender a falar com uma pessoa, é diferente falar com um adolescente, é diferente falar com uma pessoa de idade, é diferente falar com um homem, com uma mulher, e portanto é importante aprender estas diferenças e portanto nós fazemos muitas aulas práticas. Estas aulas práticas são feitas com simuladores humanos, portanto atualmente os simuladores humanos podem ser quer máquinas que estão a simular um homem, ou simular um coração a bater e portanto os diferentes sons que faz o coração, ou o pulmão, etc. Ou pode ser uma prática com artistas de teatro, em que estão a fazer, é o chamado paciente simulado, portanto que são treinados para simular um paciente. Isto para evitarmos chegarmos ao hospital e a nossa primeira ação enquanto numa colheita de uma história clínica, num exame objetivo, ser feita diretamente sobre um paciente. É qualquer coisa que hoje em dia já é pouco admissível, dado que a tecnologia já nos permite aproximar-nos muito, simular muito o que é um doente. Eu mostrava aqui, por exemplo, alguns simuladores, portanto, como podem ver, veem, por exemplo, ali aquele boneco. Aquele boneco, no fundo, o nome é um SimMan, que é um simulador humano, e no fundo é um computador que está travestido de homem. Mas este computador permite criar um boneco que tem circulação sanguínea, claro que o que circula não é sangue, mas a circulação é exatamente a mesma, que tem batimentos cardíacos, que tem auscultação pulmonar, que fala, que chora, que sua, que mexe as pupilas de acordo com o que é preciso nas diferentes situações, que podemos fazer uma traqueostomia, uma cricostomia, que urina, que se pode fazer, portanto, uma algaliação, pode-se palpar pulsos, portanto, tem circulação no corpo todo. Pode-se inclusive ver ali no braço, ali uma coisa à volta do braço, aquilo no fundo corresponde a uma seringa que é colocada, uma agulha que está colocada e o aluno, portanto, por computador nós podemos fazer o boneco apresentar o conjunto de sintomatologia, que é o conjunto de sintomatologia que apresenta um doente com uma determinada patologia. O aluno, ao entrar, vai ter que identificar o que é que aquele boneco apresenta, não é? No fundo, o que é que aquele simulador humano apresenta de diferente do normal, vai ter que, a propósito disso, dizer, eu penso que pode ser esta situação, e por isso devemos dar este tipo de medicação, e ao dizer isto, ele pode inclusive até injetar naquela seringa a medicação que pretende. Claro que o que injeta não é exatamente a droga, o que acontece é que há um conjunto de códigos de barra que correspondem a diferentes fármacos e ele tem à sua disposição a panóplia dos fármacos todos e ele vai escolher o fármaco que dá e injeta a determinada quantidade de água, mas com uma etiqueta do determinado fármaco. E isso vai fazer com que o computador leia e o organismo, o simulador humano, vai reagir de acordo com o fármaco que foi inserido, portanto o coração vai acelerar, a respiração vai acelerar ou abrandar, vai começar... vai desmaiar, ou vai morrer, ou pelo contrário vai acordar, ou vai urinar mais, portanto de acordo com o tipo de fármaco que foi injetado. E portanto nós fazemos a aprendizagem é tanto quanto possível sempre baseada muito em simulação e em treino, porque a medicina exige que antes de estarmos perante uma situação clínica com um doente, que estejamos numa situação clínica semelhante, para termos tempo para raciocinar e para aprendermos a raciocinar cada vez mais rápido, para que no dia em que estejamos em frente a um doente já seja muito rápida a reação. E portanto a medicina tem muito de treino, exatamente, sei lá, como tem um treino, conduzir um carro, conduzir um avião. Portanto, perante uma determinada situação nós temos que ter uma determinada reação e isso implica treinar e o treino é feito em situações de simulação.
E é por isso, graças ao treino importante que os nossos alunos têm em simulação, que, por exemplo, em 2018 foram os nossos alunos aqui da Universidade do Algarve que ganharam a competição nacional entre alunos de curso de medicina do país todo em Portugal. E por isso, como foram os vencedores em Portugal, foram representar Portugal na competição europeia em 2018 e fomos os vencedores contra a equipa de Inglaterra, foi a semifinal, e depois a final contra a equipa holandesa, que são equipas muitíssimo fortes em termos de simulação médica. O nosso curso tem um foco nos cuidados primários. Atenção, não confundir um foco nos cuidados primários com dizer que o nosso curso forma só médicos para cuidados primários, ou seja, de medicina geral e familiar. Isso não é verdade. Portanto, o nosso curso forma médicos para qualquer especialidade. Isso depois a pessoa, quando acaba o curso, faz as provas de acesso e vai para a especialidade que pretende. Agora, o que nós fazemos porque se sabe hoje em dia que durante muitos anos as especialidades hospitalares foram vistas como especialidades que pareciam ser um bocadinho mais nobres do que a da MGF, porque nós fomos invadidos pela tecnologia e, portanto, considerou-se que tudo o que tinha tecnologia parecia um bocadinho melhor. Nós sabemos hoje em dia que obviamente não é o caso e que, pelo contrário, a nossa medicina está com uma pirâmide invertida. Portanto, a nossa medicina, para termos uma medicina de qualidade, nós temos que ter os médicos dos cuidados primários muitíssimo bem apetrechados, com boa qualidade e muitos, porque aí é voltarmos à imagem do médico de família que conhece a família e que faz um tratamento muitíssimo de maior qualidade e vai buscar um especialista quando dele precisa para uma determinada situação. E, portanto, porque sabemos, quando eu digo sabemos, não é em Portugal, é novamente no mundo inteiro, portanto, a medicina apercebeu-se de que se tinha invertido a situação ideal e que, portanto, temos que voltar a desenvolver cuidados primários de alta qualidade. Pois o nosso curso aquilo que faz é apresentar, e os alunos desde a segunda semana do curso começam a ter um dia por semana em que estão no rácio de 1:1 com um médico de medicina geral e familiar a ver o que é o trabalho de um médico de medicina geral e familiar. Porque de facto muitas vezes nos cursos ditos mais clássicos as pessoas são pouco expostas a isto e muito expostas ao médico hospitalar. E portanto é isso que fazemos, no fundo, e muitas pessoas descobrem que afinal gostam imenso do trabalho que é feito, desenvolvido ao nível dos cuidados primários. Fazemos também um importante treino de comunicação e ética. Sabe-se hoje em dia que a comunicação está na base de uma grande percentagem de erros médicos, quer seja de erros médicos porque houve uma má comunicação médico-enfermeiro, porque houve uma má comunicação do médico para o doente, porque o doente não percebeu o que o médico diz, mas tem vergonha de dizer, e o médico não se apercebe de que assim acontece, portanto o doente vai fazer as coisas diferentes por causa do que aquilo que é necessário, não vai tomar os medicamentos de forma correta, não vai ter os cuidados corretos, porque o médico não é capaz de captar o doente para o envolver na terapêutica, para lhe explicar bem aquilo que se tem que passar, e vemos hoje em dia que, portanto, os estudos mostram que a grande maioria dos erros e dos problemas foi causado por déficits de comunicação. Portanto, treinar a comunicação é essencial e esse treino deve ser feito logo no início ao nível dos cursos de medicina. A ética, é óbvio, não é preciso sequer, penso, falar muito sobre isso. A ética é extraordinariamente importante em medicina e os problemas éticos com os quais nos defrontamos nem sempre são muito fáceis e, portanto, é muito importante que haja um treino nesta área. Por outro lado, hoje em dia, e a tal história das pessoas são cada vez mais problem solving, etc., hoje em dia pretende-se que haja uma interação intensa entre o médico que está no contacto com a população e o investigador que está no laboratório, ou até o médico que faz absolutamente charneira entre as duas coisas e que está simultaneamente em contacto com a investigação em laboratório e com o doente.
vê-se que a investigação está a avançar a uma velocidade muitíssimo grande, todos notamos isso. No entanto, a translação, ou seja, ao passar do laboratório para ser aplicado a nível da medicina, demora muito mais tempo. E o objetivo, e a razões, é porque muitas vezes estas populações a que fazem investigação e a outra não comunicam devidamente. E, portanto, o objetivo é exatamente juntar estas duas populações e gerar uma nova geração de médicos, a geração do médico cientista também. Para isso, os nossos estudantes fazem ao longo do curso, em cada ano, eles têm um conjunto de 5 semanas em que estão completamente livres de outras atividades e que vão fazer ou investigação laboratorial num dos anos, ou investigação clínica noutros anos, ou investigação bibliográfica noutro ano, para adquirir estas capacidades. Por outro lado, achamos também que abrir os horizontes é muitíssimo importante e, portanto, no final do curso, eles têm um período de 8 semanas em que vão para ambientes completamente diferentes. Desde pode ser, e à escolha do aluno, ambientes porque são muito mais desenvolvidos que o nosso, ou ambientes porque são menos desenvolvidos que os nossos. E aqui, enfim, representam o mapa mundo, como todos podem ver, e as gotinhas representam locais onde nós, até o momento, já tivemos estudantes de medicina. E, portanto, eles são expostos a medicinas em contextos completamente diferentes, portanto, a ideia é abrir horizontes, mostrar o que se faz lá fora e depois de bom, de mau, de difícil, no que é que nós somos afinal melhores do que os outros, o que é que nós somos afinal piores e o que é que nós temos para melhorar. Não resta dizer que estamos a inovar, que estamos a fazer bem, é preciso garantir que os alunos estão a sair com qualidade. E então, para tal, nós fazemos um pacote de avaliações e, nomeadamente, uma das coisas que fazemos é uma avaliação comparativa entre os nossos alunos e alunos internacionais. Portanto, 3 vezes por ano, os alunos são expostos a avaliações sobre a medicina, que são feitas noutros países. Portanto, por computador, são expostas a essas avaliações e a seguir os seus resultados são comparados com os resultados daqueles que existem nos outros países, tendo em conta o nível dos anos em que vai cada aluno. E como podem ver ali no gráfico, penso que podem ver que tem bolinhas vermelhas, neste caso é uma comparação com o Canadá. Bolinhas verdes é uma comparação com Limerick, na Irlanda, e nós somos as bolinhas amarelas e, como podem ver, as bolinhas amarelas estão absolutamente aos níveis das outras todas. Outro que foi feito, por exemplo, o ano passado, em 2019, a 4 de março, fizemos este que agora, aliás, foi incorporado no curso e é feito rotineiramente, que é os nossos alunos serem avaliados pela plataforma de avaliação de Maastricht e que permitiu comparar os nossos alunos com um conjunto de universidades que assina esta plataforma e a 4 de março de 2019 os alunos do nosso curso inteiro que fizeram a avaliação tiveram 0,26 de desvio padrão acima da média populacional das universidades que estavam a participar, o que nos deixou, obviamente, como podem imaginar, muito contentes. O curso tem uma avaliação internacional, portanto de 2 em 2 anos nós temos um comitê internacional que vem visitar-nos e que discute connosco as melhorias, o que devemos fazer, etc. E para tal, é evidente, tem que haver permanentemente investigação na área da educação médica. Mais informação, penso que gastei a meia hora que tinha, mais informação podem vê-la aqui, podem ver também no balcão da feira virtual. E eu estou disposta agora, livre para qualquer pergunta que tenham para me colocar.